Você realmente sabe a diferença entre a lei e a graça? Não sei. Porque tem muita gente que vive pra agradar a Deus, tentando viver tipo uma espécie de troca e nem percebe que na verdade tá vivendo uma religião, tá vivendo preso. E a verdade é que quando você realmente entende a diferença entre os dois, a sua vida muda completamente e muda até a forma que você enxerga a Deus. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai entender de uma vez por todas a diferença entre a lei e a graça. Oi, eu sou o Cartunado e hoje o vídeo vai ser mais curtinho porque é um tema muito simples que as pessoas complicam. Então, pessoas, para a gente saber de fato a diferença entre a lei e a graça, primeiro a gente precisa olhar para a Bíblia. A Bíblia ela é dividida em duas partes, sendo uma o Antigo Testamento e a outra o Novo Testamento. Curiosidade legal aí para você que não sabe, a Bíblia tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E mano, a principal diferença entre os dois é a forma que Deus se revela. Tipo, a lei, ela mostra o pecado pra gente, já a graça, ela resolve o pecado. E cara, vou ser diretão aqui, mano. Pra você ser salvo no Antigo Testamento, você precisava cumprir todos os mandamentos. E eu já adianto, não eram só 10 mandamentos, tá? Mas eles foram passados por Moisés. Moisés, se você não conhece, é só o cara que simplesmente abriu o mar vermelho, tipo, coisa básica aí do dia a dia, né? E assim, pra você ser redimido dos seus pecados na lei, você tinha que cumprir todos os mandamentos. E eu já falei, não são 10. Na verdade, eram 613 mandamentos. Meu amigo, isso é coisa demais. E aí você tinha que cumprir eles todo dia, a todo momento. E se você descumprisse um só, você já entrava em condenação e aí você tinha que ir lá fazer o sacrifício. E na história mundial, a única pessoa que realmente conseguiu cumprir todos os mandamentos todos os dias da sua vida foi o nosso GOAT, né, mano? O Mano JC. E o nosso erro, às vezes, é achar que a gente consegue fazer na nossa própria força, né? Então a gente vai seguindo a vida e fazendo as coisas na nossa própria força. Não, eu consigo lidar com isso, eu consigo lidar com essa situação, eu consigo lidar com, sei lá, com esse vício, com esse problema. E a verdade é que cada vez mais que você tenta na sua força, você cai, você se culpa, você fica se jogando pra baixo mesmo, mas a gente precisa saber que nós somos pecadores. E não é o filme do Michael B. Jordan. Mas saber que nós precisamos ser dependentes de Cristo. Então a lei, ela é a vontade de Deus, mas por que ela deixa a gente em condenação? E a resposta, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, nos responde. Bom, gente, o texto é um pouco confuso, então eu vou parafrasear ele aqui. Mas ele fala desse jeito. Então quer dizer que a lei é algo ruim? De jeito nenhum. Na verdade, foi por causa da lei que eu entendi o que era pecado. Por exemplo, eu só soube que cobiçar era errado porque a lei disse não cobice. Mas o pecado se aproveitou disso, ele usou o mandamento como oportunidade para despertar em mim desejos errados. Porque sem a lei, o pecado não parecia tão evidente. Ou seja, o que o apóstolo Paulo tá falando aqui, mano? Ele tá falando que a lei não é o problema. Ele tá falando que a lei, ela revela o pecado. E o problema é que o pecado tá dentro de nós. E ele usa até a vontade perfeita de Deus para nos acusar. E a verdade é que sozinho a gente não consegue vencer. O que nos leva ao outro lado da Bíblia, né? O Novo Testamento. A graça. Cara, para falar da graça, a gente precisa primeiro partir do ponto de que ela é favor e merecido. Então nada do que você fizer vai ser por merecimento. Não vai ser, sei lá, as 5 horas de oração que você orou, se você lê a Bíblia todo dia, se você realmente faz por merecer. Porque a graça não é isso, cara. A graça é o favor imerecido de Deus. E cara, quando eu disse que esse vídeo ia ser curto, ele realmente vai ser curto, porque a graça, ela é simples. A gente que complica ela, mano. A graça de Deus sobressai sobre o nosso pecado. A graça de Deus, ela sobressai sobre a lei. Então tudo que você fez ontem, que você fez verão passado, Deus já jogou no mar do esquecimento. Então se o diabo vir e falar, mano, eu sei o que você fez verão passado, você vai virar e simplesmente falar, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, sou livrado, guardado e Deus já jogou os meus pecados no mar de esquecimento, porque a gente realmente não deve mais se condenar. Falando sério, a partir do momento que você entende isso, a sua vida vira uma chave e você muda, não a planta.
Mas eu quero realmente passar isso, o entendimento de que, tipo, a graça, mano, é realmente um favor imerecido, é um favor que você não merece. E assim, você pode parar e pensar, se eu sou perdoado dos meus pecados só crendo em Jesus, eu tenho liberdade pra pecar? E a resposta é que não, cara. Porque uma vez que nós realmente somos mudados pelo Espírito Santo, que nós realmente somos tocados, a gente não volta às coisas pagãs. Um exemplo que eu sempre falo é o chocolate. Quando você passa a sua vida toda comendo um chocolate meio amargo, você se acostuma com ele, você acha, não, é um chocolate legal, eu consigo comer, é gostosinho. Só que se um dia você come um chocolate ao leite, cara, você nunca mais vai querer voltar pro chocolate amargo, porque chocolate ao leite é muito melhor que chocolate amargo. Assim é a lei e a graça. Uma vez que você tá vivendo na lei, você acha que aquilo é tudo. Só que quando você experimenta a graça, você muda completamente. E, gente, me perdoa o tapa na mesa, mas é porque eu realmente quero que você entenda que a graça é simplesmente isso. Você é perdoado, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Não volte mais para a posição da lei, não fique se culpando, não volte para as posições de culpa e de condenação. Porque se Jesus não te condena, quem é você para se condenar? Nua, que eu canetei, mano. Vou até escrever essa, achei zica. Bom, gente, é isso. Assistam os outros vídeos do canal. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, um beijão, amo muito vocês. Se inscreve aí no canal, dá um like que vai ajudar o canal demais a crescer. Simbora, que vamos nos porém vestidos.